Até quando você vai permitir que seus impulsos decidam por você? Por quanto tempo mais vai continuar perdendo oportunidades, energia e paz apenas por não controlar o que diz, o que sente, o que pensa ou como usa seu dinheiro? A verdadeira mudança não começa do lado de fora, mas dentro de você. Você não precisa de sorte, nem de contatos, nem de um milagre. Você precisa de domínio, autocontrole, direção. Porque quando você consegue assumir as rédeas da sua boca, do seu estado emocional, da sua mente e das suas finanças, toda a sua vida se transforma. E não pouco a pouco e instantaneamente. Cada uma dessas áreas está conectada com as outras. Se você melhora uma, eleva todas, mas se negligencia uma, sabota o conjunto. Essa não é uma mensagem para quem quer desculpas, e sim para quem está pronto para assumir o poder que sempre teve. Não espere chegar ao fundo do poço. Haja agora, porque se você aplicar o que está prestes a aprender, não vai reconhecer sua vida em poucas semanas. Antes de começar este vídeo, quero que você faça algo muito simples, mas poderoso. Vá agora mesmo nos comentários e escreva esta frase: hoje eu controlo completamente a minha vida. Eu sou estoico. Escreva com intenção, com força, sentindo-a profundamente. Não é apenas uma frase, é uma declaração. Ao fazer isso, você está enviando um sinal direto ao seu subconsciente. Está ativando uma nova identidade, uma mentalidade de domínio, responsabilidade e transformação. Porque o cérebro começa a se reprogramar quando há repetição consciente. Então grave essa frase não apenas nos comentários, mas também na sua mente. Capítulo 1: Controle suas palavras. Elas são mais fortes do que você imagina. Existe uma força invisível que guia a sua vida, e essa força muitas vezes se manifesta naquilo que sai da sua boca. As palavras não são apenas sons soltos. Cada frase que você pronuncia tem o poder de mudar o rumo do seu destino. Às vezes dizemos: era só uma brincadeira ou não falei sério, mas o universo não distingue uma palavra dita por hábito de uma dita com intenção. Tudo o que sai da sua boca está plantando algo, para o bem ou para o mal. Suas palavras são sementes, e mais cedo ou mais tarde, essas sementes florescem. Quando você fala a partir da reclamação, da autocrítica, do pessimismo, está semeando escassez no seu caminho. Mas se você fala com fé, com esperança, com clareza de propósito, começa a construir uma nova realidade. Porque antes de ver o sucesso, você o fala. Antes da cura chegar, você a declara. Antes da porta se abrir, você a nomeia. É assim que funciona. O que você repete se torna sua realidade. O que você diz sobre si mesmo se fixa no seu subconsciente. É por isso que, muitas vezes, não avançamos. Não por falta de talento, mas por não sabermos controlar a nossa boca. Você já reparou em quantas vezes se sabota com frases como eu não consigo, isso não é para mim, vai dar errado? Cada uma dessas frases é um bloqueio. E o pior é que esse bloqueio não vem de fora, vem de você, vem da sua boca. A ferramenta mais poderosa que você tem não são suas mãos, nem sua inteligência, nem o ambiente ao seu redor. É a sua língua. E se você não a controla, ela pode te destruir por dentro. Mas se você a treina, ela pode te levar ao nível que tanto deseja alcançar. Fale menos sobre o que te machuca e mais sobre o que você está construindo. Você não precisa gritar suas feridas para que os outros saibam que está se curando. Guarde suas batalhas para si e use sua voz para edificar, para impulsionar, para declarar. Você não é obrigado a dizer tudo o que pensa. Nem toda emoção merece expressão verbal. Há pensamentos que devem morrer dentro da sua mente e não se tornar palavras, porque uma vez ditas, não podem ser recolhidas.
E quando se trata dos outros, também é preciso sabedoria. Sua boca pode ser uma fonte de consolo ou uma faísca que inicia um incêndio. Você pode ser bálsamo ou veneno. Pode levantar ou destruir. Cada conversa que você tem é uma oportunidade de fortalecer um vínculo ou quebrá-lo. E muitas vezes, o que faz a diferença é uma palavra que você escolheu dizer ou decidiu não dizer. Por isso, pense antes de falar. Pergunte a si mesmo: isso é verdade? É necessário? É gentil? Se não cumprir esses 3 critérios, fique em silêncio. Porque às vezes, o silêncio também é uma forma de sabedoria. No estoicismo, ensina-se que o domínio de si mesmo começa pela palavra. O sábio fala pouco, mas com intenção, sem se deixar levar pela emoção, pela queixa ou pelo julgamento. Comece cada dia com uma declaração positiva. Em vez de reclamar pelo que falta, agradeça pelo que tem. Em vez de repetir seus erros, reconheça seus avanços. Se for falar de suas metas, fale com certeza, como se já as tivesse alcançado. Porque quando você muda a forma como fala, muda a forma como pensa. E quando muda seu pensamento, muda sua vida. É um efeito dominó. Não se trata de calar e reprimir, mas de falar com consciência. Falar com intenção. Cada palavra deve ter um propósito, uma direção, uma energia construtiva. Às vezes, basta trocar o eu não consigo por estou aprendendo, o é muito difícil por é um desafio que vou superar. Esse pequeno ajuste transforma sua mente, e sua mente transforma suas decisões, e suas decisões, o seu destino. Então não subestime o que diz quando fala sozinho, quando conversa com alguém, ou quando fala de si mesmo. Sua boca pode ser sua bênção ou sua ruína. Use sua voz para profetizar o seu futuro, para afirmar sua identidade, para direcionar sua energia ao que realmente importa. Porque o que você fala, permanece. O que você fala, se sente. E o que você fala, se transforma. Hoje é o momento de começar a usar sua boca, pelo que ela realmente é uma ferramenta poderosa. Não para reclamar, não para se lamentar, nem para ferir, mas para transformar, construir e elevar sua vida até onde você realmente deseja estar. Capítulo 2. Controle sua mente e controlará sua realidade. Tudo o que você está vivendo agora começou como uma ideia na sua mente. Suas decisões, suas emoções, seus hábitos, todos são fruto dos pensamentos que você escolheu alimentar. A mente é o centro de comando da sua vida, o lugar de onde se origina tudo o que você faz, sente e constrói. Por isso, se você não a domina, acabará sendo dominado por pensamentos que nem sequer são seus. Pensamentos herdados, influências externas, julgamentos alheios, medos infundados. E se esses pensamentos não forem questionados, acabam se tornando crenças. E as suas crenças determinam a sua realidade. Você não pode viver uma vida poderosa com uma mente contaminada. Não dá para avançar com pensamentos de derrota, escassez ou dúvida constante. E não se trata de ignorar o que sente, mas de decidir o que vai alimentar. A mente funciona como um jardim. Se você regá-la com lixo, crescerá mato. Mas se a nutrir com propósito, ela dará frutos. Por isso, cada dia é uma nova chance de escolher que pensamentos você vai regar. Vai deixar que o medo, a comparação ou autossabotagem criem raízes, ou vai alimentar sua mente com visão, clareza, fé e determinação. Quando você não tem controle sobre sua mente, vive reagindo. Tudo te afeta, tudo te distrai, tudo te paralisa. Mas quando você decide observar seus pensamentos e assumir o leme, então se torna o arquiteto da sua própria vida. Não é mágica, é consciência. É entender que você não é os seus pensamentos. Você é quem os observa. E como observador,
Pode escolher quais pensamentos deixar ir e quais manter. Pode trocar um não sou bom o suficiente por um estou evoluindo. Um isso não é para mim por um estou me preparando para conquistar. A prática diária de cultivar uma mente forte começa com vigilância. Aprenda a identificar quais pensamentos aparecem com frequência. São pensamentos que te expandem ou te limitam, que te elevam ou te aprisionam. Quando os reconhecer, não lute contra eles. Apenas mude, substitua-os por afirmações que te fortaleçam. Palavras que declarem quem você é, não segundo o seu passado, mas segundo sua visão. Porque a mente também é treinada por aquilo que você diz. E suas palavras são o eco dos seus pensamentos. Cercar-se de influências que elevam seu estado mental é essencial. Livros que te inspirem. Pessoas que te desafiem a crescer. Ambientes que estimulem seu foco. Você não pode cultivar uma mente forte se passa o dia inteiro exposto a reclamações, fofocas ou informações tóxicas. Tudo o que você consome alimenta sua mente. Por isso, cuide da sua dieta mental com o mesmo zelo com que cuida da sua alimentação física. A mente também adoece se não for bem nutrida. Inclua práticas como mindfulness. Aprenda a estar presente. A maioria dos seus pensamentos negativos não vem do agora, mas do passado que você carrega ou do futuro que teme. Mas o único lugar onde você pode agir, crescer e decidir é no presente. Quando você se ancora ao agora, a ansiedade diminui, a clareza aumenta e o controle retorna. E se você ainda somar a visualização, sua mente começa a antecipar possibilidades positivas, em vez de repetir fracassos antigos. No estoicismo ensina-se que dominar a mente é a chave da liberdade interior. O sábio estoico não permite que pensamentos passageiros determinem seu estado emocional. Ele observa, raciocina e decide qual pensamento merece atenção e qual deve ser descartado. Porque uma mente calma é mais poderosa do que uma emoção em caos. Quando sua mente se alinha com seu propósito, tudo na sua vida começa a se organizar. Você ganha mais foco, mais energia, mais direção. Você para de desperdiçar seus dias reagindo a tudo e passa a agir com intenção. Deixa de se definir pelo que teme e começa a se guiar pelo que deseja. Esse é o poder de uma mente treinada. E esse poder está ao alcance de quem decide assumir a responsabilidade pelo próprio mundo interior. Você pode começar hoje. Não precisa fazer perfeito, só precisa fazer com constância. Cada vez que perceber um pensamento limitante, mude. Toda vez que sentir sua mente vagando para o negativo, lembre-se da sua visão. Cada dia em que você escolhe conscientemente seus pensamentos, está mais perto da sua melhor versão. Porque no fim das contas, não é o que te acontece que define sua vida, mas o que você faz com o que acontece na sua mente. Capítulo 3. Domine suas emoções. É um ato que se repete todas as manhãs. Seu estado emocional não é um acidente, é uma escolha. Embora você nem sempre possa controlar o que acontece, pode decidir como vai se sentir diante disso. Muitos vivem presos na ideia de que o dia será bom ou ruim, dependendo do que os outros façam, de como acordaram ou se tudo corre conforme o esperado. Mas quando você decide assumir o controle do seu estado emocional, tudo muda. Porque você deixa de ser vítima do ambiente e se transforma no arquiteto da sua energia. Não é fácil, mas é possível. E acima de tudo, é necessário se quiser viver com propósito, clareza e poder interior. Sua criatividade, sua produtividade, seus relacionamentos, até mesmo sua saúde física, são diretamente influenciados pelo seu estado emocional. Se você está irritado, tudo te incomoda. Se está ansioso, nada flui. Se está pessimista, nem enxerga as oportunidades que estão bem na sua frente. Mas quando cultiva uma energia emocional elevada,
você se torna magnético, mais resolutivo, mais confiante. Não se trata de forçar a felicidade ou fingir que está tudo bem. Trata-se de decidir, mesmo em meio ao caos, que você não vai entregar sua paz àquilo que não pode controlar. É muito fácil ser arrastado pelos altos e baixos do dia. Um comentário maldoso, uma espera longa demais, uma frustração inesperada e o humor despenca. Mas você não está aqui para viver à mercê do caos. Você está aqui para se elevar acima dele. E isso começa ao identificar o que te desequilibra emocionalmente. Todos temos gatilhos, certas pessoas, ambientes, palavras. Conhecer a si mesmo é o primeiro passo. Quando você sabe o que te desestabiliza, pode se preparar para responder de forma diferente. Não para explodir, não para se fechar, mas para escolher uma atitude que te fortaleça. A gratidão é uma das ferramentas mais poderosas para manter o estado emocional elevado. Não é teoria motivacional, é disciplina mental. A cada dia, você pode treinar sua mente para se concentrar no que tem, em vez do que falta. Pode começar amanhã agradecendo por 3 coisas. Diga em voz alta, se precisar. Isso programa sua mente para iniciar o dia em abundância, não em carência. Quando você agradece, seu foco muda. E quando o foco muda, seu humor se eleva. Outro recurso essencial é a visualização. Se você tem um objetivo, não apenas pense nele, sinta-o. Visualize como seria ter alcançado essa meta. Feche os olhos e respire como se já estivesse lá. Essa emoção gera uma energia poderosa dentro de você. E essa energia alimenta sua atitude. Além disso, o movimento físico é vital. Corpo e mente estão conectados. Quando você movimenta o corpo, também movimenta as emoções. Uma caminhada, um treino, alongamentos, qualquer coisa que ative seu sistema ajuda sua mente a se libertar de tensões e se oxigenar de positividade. No estoicismo, ensina-se que o sábio não é aquele que nunca sente, mas aquele que domina o que sente. Emoções não devem ser reprimidas, devem ser observadas. E nessa observação, o estoico escolhe agir com virtude e não com impulso. Controlar o estado de espírito, para os estoicos, é sinal de liberdade interior. O controle emocional não é uma prisão, é uma ferramenta de poder. Você não está negando o que sente. Está escolhendo canalizar o que sente para algo que te fortalece. Se está triste, pode buscar a gratidão. Se está com raiva, pode respirar e responder com firmeza sem ferir. Se está desmotivado, pode se reconectar com seu propósito, mesmo sem vontade. Toda vez que você escolhe agir com consciência e não por impulso, está fortalecendo o seu caráter. E isso se treina todos os dias. Não espere ter controle emocional no meio de uma tempestade se nunca praticou isso na calmaria. Comece com o simples, como responde no trânsito, como age diante de atrasos, como fala quando está cansado. Cada instante é uma chance de lembrar que você decide como quer se sentir, que pode ter paz em meio ao caos, que pode ser luz mesmo em um ambiente escuro. Se você fizer isso todos os dias, com intenção e consistência, vai perceber algo extraordinário. Vai se tornar mais resiliente. As coisas deixarão de te afetar com a mesma intensidade. Terá uma postura mais firme, mais centrada, mais otimista. E isso vai te tornar não apenas mais forte, mas também mais sábio, mais magnético, mais preparado para enfrentar o que vier sem se abalar. Porque seu estado emocional não dependerá mais do mundo, dependerá apenas de você. E isso sim é poder de verdade. Capítulo 4. Controle suas finanças antes que elas controlem você. O dinheiro não é bom nem mau, é simplesmente uma ferramenta. Mas se você não aprender a dominá-lo, mais cedo ou mais tarde ele dominará você. E quando o dinheiro te domina, suas decisões deixam de ser livres.
Você vive estressado, condicionado, preso em um ciclo onde trabalha apenas para pagar contas, onde tudo depende do próximo salário e onde sua mente gira em torno do que falta, em vez de construir a partir do que já é possível. Por isso, é vital entender: não se trata de quanto você ganha, mas de como administra. Não é sobre o valor, e sim sobre o controle. A liberdade financeira não começa quando o dinheiro sobra, mas quando você deixa de ser escravo dele. Muitas pessoas têm uma relação tóxica com o dinheiro. Veem o dinheiro como algo sujo, como algo que corrompe, como algo difícil de conseguir. Outras o colocam num pedestal, como se todo o seu valor pessoal dependesse do saldo bancário. Ambos os extremos são perigosos, porque o dinheiro não é um fim, é um meio, é energia que precisa circular. É um recurso que, bem administrado, pode te trazer segurança, paz, impacto e liberdade. Mas se você não compreende isso, se não controla, se não planeja, o dinheiro se torna um inimigo silencioso que sabota sua vida de dentro para fora. Tudo começa com suas crenças. O que você pensa sobre dinheiro, o que ouviu na infância, o que assumiu como verdade. Se você acredita que dinheiro só chega para os sortudos, ou que ter muito é egoísmo, inconscientemente vai sabotar seus próprios avanços. Mudar sua mentalidade financeira é o primeiro passo. É preciso substituir frases como "o dinheiro nunca dá", "isso não é para mim" ou "nunca sobra nada", por afirmações de poder, de abundância, de responsabilidade. Porque o que você acredita guia suas ações, e o que você faz constrói sua realidade financeira. Buscar educação financeira é uma prova de amor próprio. Aprenda a fazer um orçamento, a entender seus gastos, a diferenciar necessidade de desejo. Não se trata de viver na escassez, mas de viver com clareza. Dinheiro que não é organizado se perde, e o que não é poupado faz falta. Poupe primeiro, gaste depois. Mesmo que seja pouco, o hábito de guardar constrói uma mentalidade de estabilidade. A gratificação adiada, ou seja, adiar o prazer imediato por um ganho maior no futuro, é uma das chaves do sucesso financeiro. Porque quem consome hoje o que não tem não colhe frutos amanhã. Pare de usar o dinheiro para preencher vazios emocionais. Não compre para impressionar, nem para esconder frustrações, nem para se sentir valioso. Compre com consciência, com propósito, com intenção. E quando o dinheiro chegar, não pense apenas em gastar, pense em multiplicar. Aprenda a investir, a gerar novas fontes, a criar valor. O dinheiro flui para onde há ordem, disciplina e direção. Se cada vez que ele chega você o desperdiça ou ignora, a vida o tira de você. Mas se o usa com sabedoria, ele cresce. No estoicismo, ensina-se que o sábio não depende do externo para se sentir completo. E isso inclui o dinheiro. Sêneca dizia que riqueza não é ter muito, mas precisar de pouco. Mas não como resignação, e sim como poder. Porque quando você controla seus desejos, controla sua vida. E se além disso, você sabe usar o dinheiro como instrumento de ação, de ajuda, de propósito, então ele já não te controla. É você quem o dirige. A verdadeira liberdade financeira não é ter milhões. É saber que o que você tem é suficiente para viver em paz, e que o que está construindo te aproxima da sua visão. É dormir tranquilo porque suas finanças não são um caos. É poder dizer não ao que não agrega sem sentir culpa, e dizer sim ao que vale a pena sem medo. É sentir que sua energia está alinhada com sua economia. E isso se conquista com constância, inteligência e intenção. Hoje é um bom dia para começar a dominar seu dinheiro. Revise seus hábitos. Avalie onde está gastando. Elimine o desnecessário. Crie um plano. Estabeleça metas. Porque quem não diz ao dinheiro para onde ir, acaba se perguntando onde ele foi parar.
Não permita que seu futuro financeiro dependa da sorte ou do próximo salário. Faça com que dependa de você, da sua clareza, do seu planejamento, do seu foco. Domine o dinheiro e você verá como começará a dominar a sua vida. Capítulo 5. Compreenda como suas palavras, pensamentos, emoções e finanças se alimentam entre si. Tudo em você está conectado. Suas palavras não são apenas sons, são o início de uma cadeia poderosa que influencia como você pensa, como se sente e como age. O que sai da sua boca afeta diretamente sua mente. Se você fala com reclamação, com dúvida, com negatividade, sua mente absorve isso como uma ordem. Passa a funcionar a partir da escassez, da limitação. E uma mente que opera sob limitação gera um estado emocional baixo, ansioso e instável. Esse estado emocional, por sua vez, influencia suas decisões e elas se refletem no seu bolso, na sua produtividade, nas suas finanças. É assim de poderoso o ciclo. É assim de entrelaçado que tudo está. Por isso, você não pode mudar sua economia sem revisar seu diálogo interno. Não pode mudar seu estado emocional sem cuidar de seus pensamentos. E não pode ter uma mente clara se passa o dia falando com frustração ou medo. As pessoas mais plenas não são as que têm tudo resolvido. São as que entenderam que precisam alinhar suas palavras, sua mente, suas emoções e suas decisões. Porque se uma parte desmorona, arrasta as demais. Mas se todas se fortalecem juntas, o efeito é multiplicador. Fale com intenção, não apenas para parecer positivo, mas para transformar sua realidade. Suas palavras são sementes. Se você fala de crescimento, de possibilidades, de paz, sua mente começa a acreditar nisso. Se você repete "eu consigo", "eu sou capaz", "eu vou conquistar", seu cérebro se adapta a esse padrão. E quando a mente acredita, o corpo reage. Seu estado de ânimo se eleva, você sente mais energia, mais foco. E a partir desse estado emocional elevado, você toma decisões mais conscientes. Organiza melhor seu tempo, controla seus gastos, usa melhor seus recursos. E pouco a pouco, isso se transforma em estabilidade financeira e bem-estar real. O erro é tentar melhorar uma área da vida, ignorando todas as outras. Você quer ganhar mais dinheiro, mas continua falando como vítima. Quer se sentir bem, mas sua mente está em caos. Busca a paz interior, mas consome informação tóxica o tempo todo. Não funciona assim. Tudo é um só sistema. E cada parte exige atenção, não para que você seja perfeito, mas para que você esteja desperto. A consciência é o elo que conecta tudo, o que você diz, o que pensa, o que sente e o que faz. Comece observando. Quais palavras você usa com frequência? Você fala consigo mesmo como alguém que se respeita ou como alguém que se julga? Sua mente está cheia de problemas ou concentrada em soluções. Seu humor reage ao que acontece ou segue uma intenção clara. Suas decisões financeiras são impulsivas ou planejadas. Cada pergunta te ajuda a identificar onde você está criando bloqueios e onde pode abrir novos caminhos. Pratique o equilíbrio. Se um dia sua mente se encher de dúvidas, não ignore, mas também não alimente. Fale com fé. Se seu ânimo cair, movimente-se, respire, conecte-se com algo que te inspire. Se faltar dinheiro, reveja seus hábitos, mas não entre em desespero. Acredite que é possível construir abundância com ordem e foco. E se hoje você falou com dureza ou negatividade, não se culpe. Apenas mude, substitua. Porque você tem o poder de reescrever sua realidade com o que escolhe dizer, pensar e fazer a partir de agora. No estoicismo, ensina-se que uma vida plena nasce do domínio interior. E esse domínio
é construído ao alinhar mente, emoções e ações com a razão e a virtude. O sábio não vive fragmentado, dividido em partes que brigam entre si. Ele as une, ele as harmoniza, porque só assim encontra verdadeira liberdade. Sua boca, sua mente, seu humor e sua relação com o dinheiro não estão isolados. São engrenagens de uma mesma máquina. Se uma falha, as outras sofrem. Mas se cada uma melhora, tudo avança com mais força. Não tente consertar apenas uma parte. Trabalhe seu equilíbrio. Fale com propósito. Pense com clareza. Sinta com consciência. Decida com responsabilidade. E verá sua vida se transformar por inteiro. Isso não se conquista em um único dia. É uma prática diária. Mas quanto mais intencional você for, mais verá os resultados. Sua energia se estabiliza. Seus pensamentos se organizam. Suas emoções se tornam mais firmes. E sua economia, reflexo de tudo isso, começa a florescer. Porque quando você entende que tudo está conectado, você também descobre que tudo pode melhorar, se for você quem decidir. Capítulo 6. Menos palavras, mais ações. Seu progresso não precisa de plateia. Quanto mais você fala sobre o que está errado na sua vida, mais poder dá a essa narrativa. Cada vez que repete o quanto tudo vai mal, o que fizeram com você, o que perdeu ou o que ainda não conquistou, está reforçando uma identidade que te aprisiona. Sem perceber, está se contando uma história de vítima. E quando uma história é repetida muitas vezes, ela se transforma na sua verdade. Mesmo que não seja, mesmo que você tenha tudo para mudar. Mas essa repetição, verbal e mental, te mantém no mesmo lugar. Porque o que você fala molda o que acredita. E o que você acredita define o que você faz. Pare de narrar o que está acontecendo se isso não estiver te levando a lugar nenhum. Não é que você não possa compartilhar seus processos. É que você não pode viver ancorado neles. Uma coisa é expressar para curar. Outra é reviver o tempo todo como se fosse a única coisa que existe. Quando você fala constantemente das suas quedas, acaba esquecendo da sua força de se levantar. Se só foca nas dificuldades, nas injustiças ou nas faltas, sua mente se fecha, sua energia enfraquece, sua motivação desmorona, porque sem perceber, você está se treinando para enxergar o negativo como algo definitivo. Há pessoas que sem intenção se tornaram especialistas em contar suas feridas. Contam com detalhes, com emoção, com ênfase, mas não com o desejo de superá-las, e sim como se fossem tudo o que têm. Com o tempo, isso se torna uma prisão. Quando tudo que você compartilha gira em torno da dor, você se apega a ela, se define por ela, e começa a repetir padrões que te mantêm preso. Por isso mude o foco. Comece a falar do que está construindo, do que está aprendendo, do caminho que está escolhendo. Não negue o que aconteceu, mas não viva mais lá. Sua história não termina no que doeu. Ela começa no que você faz hoje para se transformar. Há poder no silêncio. Nem tudo precisa ser contado. Nem tudo precisa de explicação. Às vezes, calar é um ato de respeito por si mesmo. É se dar espaço para processar, para se reconstruir, para observar sem ruído. Você não precisa justificar cada passo, nem pedir aprovação para cada mudança. Faça silêncio quando precisar, não por medo, mas por força interior. O silêncio também cura, também reorganiza, também liberta. Porque quando você para de falar e começa a agir, a transformação acontece. E é a ação, não o discurso, que muda a vida de verdade. Fale dos seus sonhos, não das suas desculpas. Fale dos seus planos, não das suas queixas. Fale com visão, não com medo. Toda vez que você fizer isso, sua mente vai começar a se adaptar a uma nova narrativa. Uma onde você é o protagonista, não a vítima. Onde suas decisões têm mais peso que suas dores. Onde seu futuro importa mais que o seu passado.
E nesse novo enredo, sua energia muda, sua confiança cresce, seus resultados se elevam. No estoicismo, ensina-se que não devemos desperdiçar palavras com o que está fora do nosso controle. O sábio não dramatiza sua dor, nem se alimenta da queixa. Ele observa, aprende e age. Ele guarda silêncio quando falar não constrói, e transforma o sofrimento em virtude, não em lamento repetido. Cada dia que você escolhe falar menos sobre o que te limita e mais sobre o que te inspira, está recuperando seu poder, está avançando, está encerrando ciclos, não apenas com ações, mas também com palavras. Porque se você continua falando como alguém quebrado, mesmo que esteja se curando, vai continuar acreditando que ainda está em pedaços. Mas se começa a falar como quem já está crescendo, mesmo que ainda falte muito, sua mente vai se adaptar a essa nova identidade. E você vai se surpreender com tudo que pode conquistar quando sua narrativa se alinha com seu propósito. Hoje é um bom dia para fazer silêncio onde antes você reclamava, e começar a falar onde antes se calava por medo. É hora de escolher bem suas palavras, porque cada uma é uma semente, e você merece colher uma vida diferente. Uma vida onde você não repete o que dói, você constrói o que sonha. Capítulo 7. Controle sua resposta, porque a verdadeira força está em escolher sua reação. Você nem sempre vai conseguir controlar o que acontece na sua vida, mas sempre poderá controlar como escolhe reagir. Essa é a verdadeira força. É isso que separa uma reação impulsiva de uma ação poderosa. Quando alguém te provoca, quando as coisas saem do planejado, quando tudo parece desmoronar por dentro, é nesse instante que você mostra quem realmente é. Porque a emoção grita, mas é o caráter que decide. E se você não aprende a dominar suas respostas, viverá refém do que os outros fazem, dizem ou pensam. Vai se tornar uma marionete emocional, sempre reagindo, sempre perdendo o controle. Cada vez que você escolhe reagir imediatamente, está entregando seu poder ao que está fora. Está permitindo que o ambiente dite sua atitude. Mas quando você pausa, respira, pensa e decide como vai responder, está retomando as rédeas. Está se posicionando no seu centro. Está dizendo para si mesmo: eu não sou uma vítima das circunstâncias, sou o dono da minha postura. E isso muda tudo, porque a partir desse momento, não é mais o mundo que define como você se sente, é você que estabelece a ordem interna com consciência. A reação é automática, vem do instinto, do hábito, do impulso, já a resposta é intencional. Vem de uma mente treinada, de um coração maduro, de um espírito firme. Não se trata de reprimir emoções, e sim de canalizá-las com inteligência. Você pode estar com raiva e ainda assim responder com serenidade. Pode estar machucado e ainda agir com compaixão. Pode estar frustrado e mesmo assim escolher não ferir. Esse nível de domínio pessoal não é fraqueza, é força. E é exatamente essa força que te torna resiliente, confiável, firme. Alguém que não se quebra com o vento, mas que permanece de pé mesmo na tempestade. Para alcançar isso, é preciso treinar a pausa. Aquele segundo entre o que acontece e o que você faz. Esse pequeno intervalo é a sua arma secreta. Ele te devolve a clareza antes da ação, te impede de dizer o que depois vai se arrepender, te ajuda a enxergar além da emoção do momento. E a partir dessa lucidez, você pode escolher com intenção quem deseja ser, porque cada momento difícil é uma chance de apresentar sua melhor versão, não a mais explosiva, mas a mais consciente. Visualize-se como a pessoa que você admira, forte, equilibrada, centrada, e toda vez que estiver diante de um conflito, pergunte-se como essa versão de mim responderia.
O que faria o eu que tem autocontrole, que age com sabedoria, que não se deixa arrastar? Só esse exercício já eleva sua resposta. Te dá perspectiva. Lembra que você sempre tem uma alternativa. Você não é obrigado a gritar, a explodir, a atacar, a desistir. Você pode escolher a calma. Pode escolher a firmeza tranquila. E isso te dá uma vantagem poderosa sobre quem ainda vive refém da reatividade. O estoicismo ensina que não são os eventos que nos ferem, mas a forma como os interpretamos e reagimos a eles. Epicteto dizia: não nos perturba o que nos acontece, e sim o que pensamos sobre o que nos acontece. O sábio estoico não nega as emoções, mas também não é escravo delas. Ele observa, reflete e responde com virtude. É aí que reside sua verdadeira liberdade. Quanto mais você praticar isso, mais perceberá a transformação, não só por fora, mas dentro de você. Sua mente ficará mais clara, sua energia mais estável, suas relações mais saudáveis, sua confiança mais firme, porque você saberá que quem decide é você, que mesmo quando tudo ao redor parece fora de controle, você continua sendo dono de si. E isso é uma das formas mais puras de poder, não se perder de si mesmo, mesmo quando o mundo está em caos. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser constante. Hoje talvez você perca o controle, talvez reaja mal, talvez se desestabilize, mas se amanhã você retornar ao seu centro mais rápido, se a cada semana você prolongar a pausa, se a cada desafio você responder melhor que antes, então está crescendo. E esse crescimento vai te levar, pouco a pouco, a se tornar aquela pessoa que já habita dentro de você. Uma pessoa com integridade, com autocontrole, com liderança. Alguém que não é arrastado pelas circunstâncias, porque já decidiu, com clareza de onde quer viver da paz da consciência e do domínio interno. Capítulo 8. Tenha paciência. A mudança é um processo longo. Às vezes você quer que tudo mude agora, que sua mente se acalme, que seu ânimo melhore, que suas finanças se organizem, que sua disciplina apareça como mágica. Mas a verdade é que nada valioso acontece de uma hora para outra. A mudança verdadeira, aquela que transforma sua vida pela raiz, não é instantânea. É um processo, um caminho, uma jornada que se constrói passo a passo, dia após dia, com esforço, com tropeços, com pequenos avanços que muitas vezes nem se percebem. E se você não entende isso, vai se frustrar, vai desistir justamente na hora de dar o salto, vai se cansar antes do tempo e acreditar que há algo de errado com você, quando na verdade só está faltando uma coisa: paciência. A impaciência sabota muitas transformações. Ela faz você pensar que, se os resultados não aparecem rápido, então não está funcionando. Mas a mudança profunda, na maioria das vezes, acontece por dentro. Está na forma como você pensa, como observa as situações, como responde. Aqueles pequenos ajustes, quase invisíveis, são os que vão fazer toda a diferença com o tempo. O que hoje é difícil, amanhã será parte de quem você é, mas somente se decidir continuar, mesmo quando o processo parecer lento. Tropeçar é normal. Repetir padrões antigos de vez em quando é normal. Ter dias em que parece que nada avançou também é. Você não é um robô, é humano. Está desaprendendo anos de respostas automáticas, está reescrevendo crenças enraizadas desde a infância, e está quebrando hábitos que te limitaram por tanto tempo. Isso exige força, sim, mas acima de tudo, exige paciência. Porque se você não for paciente consigo mesmo, vai se cobrar com dureza, vai se julgar. E quando se cobra com dureza, você se quebra. Mas quando se sustenta com paciência, você se fortalece. A chave está em continuar, mesmo quando parece que nada está mudando.
continuar observando sua mente, cuidando do que você fala, regulando suas emoções, organizando suas finanças, não por perfeição, mas por constância, porque é a constância que produz transformação real. Ter motivação por alguns dias é fácil, o difícil é continuar quando a empolgação acaba, e é aí que muitos param. Quando o impulso desaparece, acham que falharam, mas não. Apenas chegaram à fase mais importante do processo, a repetição consciente. Aquela fase em que você constrói mesmo cansado, mesmo sem ver resultado, com disciplina e decisão. Aceite que esse processo não será uma linha reta. Haverá recuos, haverá dúvidas, mas a cada vez que você se levanta, você se torna mais forte. A cada tentativa, você afirma sua evolução. Você não está regredindo, está aprendendo, não está falhando, está construindo caráter, e cada passo, mesmo mais lento, está te levando mais longe do que imagina. O estoicismo ensina que a virtude não se alcança de uma vez, mas com treino diário. Marco Aurélio, em suas meditações, se lembrava todos os dias da importância de perseverar sem se queixar, de fazer o que é certo mesmo sem ver resultados imediatos. O sábio estoico não busca recompensas rápidas, busca transformação genuína, porque sabe que tudo que vale a pena leva tempo. Comece a celebrar seu progresso silencioso. O dia em que você não reagiu como antes, o momento em que pensou diferente, a vez que poupou mesmo que fosse pouco, o instante em que seu ânimo resistiu, mesmo na dificuldade. Tudo isso conta, tudo isso constrói. Não menospreze seus avanços, porque quando você os reconhece, reforça sua identidade de mudança, e isso te impulsiona a continuar. Não se compare com ninguém. Cada pessoa está em uma etapa diferente da jornada. Foque no seu processo, no que você está criando, no que está curando, no que está fortalecendo dentro de você, porque quando menos esperar, você vai perceber que já não é mais o mesmo, que não reage como antes, que não pensa como antes, que evoluiu sem perceber, e tudo porque decidiu ter paciência, porque confiou no processo, porque continuou, mesmo quando parecia que não saía do lugar. Então respire, solte a pressa, abrace o ritmo natural da transformação. Tenha paciência com você, tenha paciência com a vida, porque enquanto continuar caminhando com intenção, cada passo vale, e cada passo está te levando, de forma real e profunda, para a pessoa que você está destinado a se tornar. Capítulo 9. Celebre seus avanços para manter a motivação. Não subestime o poder de celebrar suas pequenas conquistas, porque sim, as grandes mudanças se constroem com passos silenciosos. Mas se você não reconhece esses passos, se não lhes dá valor, sua mente começa a acreditar que você não está progredindo. E quando você sente que não está avançando, surge a frustração, a desmotivação, a vontade de desistir. Por isso, toda vez que alcançar algo, mesmo que pareça mínimo, celebre. Aplauda sua constância. Reconheça seu esforço. Dê a si mesmo o crédito por não ter desistido. Porque esse reconhecimento não apenas reforça o que você está fazendo certo, como também te dá energia para continuar. Durante um processo de mudança, seja emocional, mental ou financeiro, os resultados externos nem sempre aparecem de imediato. Mas há algo que você pode enxergar desde o início: suas decisões internas. Aquele momento em que escolheu calar em vez de reclamar. Aquela vez em que levantou cedo mesmo estando cansado. O dia em que decidiu não gastar por impulso. Tudo isso importa. Tudo isso conta. E se você celebra, você reforça. A mente funciona assim: o que é recompensado se repete. E se você aprende a se recompensar pelo que faz de certo, vai se tornar alguém mais disciplinado, mais constante,
mais motivado. Celebrar não é se acomodar. Não é dizer já consegui, agora posso relaxar. Celebrar é reconhecer que você está no caminho, que está melhor do que ontem, que está construindo, mesmo que ainda não tenha chegado. E essa consciência te mantém focado, porque quando você enxerga seu progresso, por menor que seja, sente orgulho, sente esperança, começa a confiar mais em si mesmo. E é essa confiança que sustenta a transformação a longo prazo. Não espere tudo estar perfeito para se parabenizar. Não espere o resultado final para se sentir bem-sucedido. Comece agora, reconhecendo cada passo como uma vitória. Hoje você controlou melhor o seu estado emocional, parabenize-se. Hoje conseguiu economizar, mesmo que só um pouco. Parabenize-se. Hoje falou com mais consciência e menos reclamação, parabenize-se. São essas pequenas atitudes que estão moldando a nova versão de você mesmo. E se você não as enxergar, vai ignorá-las. E se ignorar, vai perder a força para seguir. A motivação nem sempre vem de fora. Muitas vezes não haverá aplausos, nem elogios, nem apoio. Haverá apenas você e sua luta silenciosa. E é aí que mais precisa aprender a celebrar por dentro. A se dar aquele muito bem com sinceridade. Porque esse gesto, simples e poderoso, acende uma chama interna. Uma centelha que diz: eu ainda estou aqui. Ainda estou crescendo. Ainda estou mudando. O estoicismo ensina que o sábio encontra satisfação não na aprovação dos outros, mas na consciência de ter feito o que é certo. O reconhecimento não precisa vir do mundo exterior. Basta saber que você está agindo conforme seus valores, avançando em direção ao seu ideal. Essa é a forma mais elevada de motivação, aquela que nasce do seu compromisso consigo mesmo. Transforme isso em um hábito. Ao final de cada dia, tire um momento para revisar o que você fez de bom. Não importa se foi algo pequeno. Escreva. Diga em voz alta. Sinta. Porque esse exercício diário não só mantém seu ânimo elevado, mas também treina sua mente para focar no que está funcionando, e não apenas no que está faltando. E uma mente focada no positivo é uma mente que se expande, que se fortalece, que não desiste. A vida não muda com um salto, mas com um acúmulo de pequenas decisões corretas que, somadas, criam uma nova realidade. E se você não celebra essas decisões, elas passam despercebidas. Não caia na armadilha de esperar grandes resultados para sentir orgulho. Comece sentindo orgulho hoje, de você, do seu esforço, da sua mudança. Porque o que você celebra, cresce. E você está crescendo, mesmo que ainda não perceba completamente. Então, toda vez que der um passo adiante, celebre. Toda vez que fizer o que é certo, mesmo que ninguém veja, celebre. Toda vez que escolher sua paz, sua disciplina, seu autocontrole, celebre. Não porque já chegou, mas porque está no caminho. E se continuar caminhando com consciência e alegria, inevitavelmente, você vai chegar. Capítulo 10. O dinheiro por si só não é bom nem mal. Tudo depende de como você o utiliza. O dinheiro não tem alma, não tem intenção, não tem moral. Ele é apenas uma ferramenta. E como toda ferramenta, pode ser usada para construir ou para destruir. Tudo depende de como você o utiliza, da relação que desenvolve com ele e da história que você se conta todos os dias quando pensa, ganha, gasta ou guarda dinheiro. O problema não está no dinheiro em si, mas no vínculo emocional que muitas pessoas criam com ele. Quando há medo, culpa, ganância ou dependência, o dinheiro deixa de ser um recurso e vira um senhor. E esse senhor pode dominar sua mente, suas decisões, seus relacionamentos e sua paz. Há quem veja o dinheiro como algo sujo, um mal necessário, algo que corrompe. Outros o veneram, fazem dele o centro da vida, seu único objetivo. Mas ambos estão presos. Porque quem odeia o dinheiro,
o rejeita e o sabota. E quem o ama em excesso, o persegue até se tornar escravo. O equilíbrio está em enxergar o dinheiro como o que ele é, um recurso neutro a serviço de um propósito. Quando você entende isso, recupera o controle, passa a tomar decisões mais conscientes e para de viver condicionado pela escassez ou pela obsessão. Sua paz interior não deve depender do saldo bancário, mas seu estresse também não pode vir da falta de clareza financeira. O equilíbrio está em aprender a lidar com o dinheiro com maturidade, compreender que ele não resolve todos os problemas, mas abre portas, que não define seu valor como pessoa, mas pode ampliar seu impacto no mundo, que não garante felicidade, mas oferece opções. Opções para crescer, ajudar, se proteger e viver com dignidade. E isso, quando bem administrado, é liberdade. Para isso, é preciso revisar suas crenças. O que você aprendeu sobre dinheiro na infância? Quais frases se repetem em sua mente? Você se sente culpado por tê-lo, gasta tudo quando recebe, paralisa-se com medo de perder. Essas respostas revelam sua relação emocional com o dinheiro. E se você não curar essa relação, não redefinir esse vínculo, continuará preso em ciclos repetitivos. Não importa quanto ganhe. O próximo passo é criar ordem. Você não pode controlar o que não compreende. Faça um orçamento. Anote seus ganhos, seus gastos, suas dívidas, suas metas. Encare seus números com honestidade, porque quem não olha para as próprias finanças, vive na negação, e a negação é solo fértil para o caos. Você não precisa ser rico para ter controle financeiro, precisa de consciência, e com consciência, tomar decisões diárias que expressem responsabilidade. Como economizar, mesmo que seja pouco, evitar compras por impulso. Investir no que te fortalece, e não no que apenas alimenta o ego. O estoicismo ensina que a virtude está no equilíbrio, nem no apego, nem no desprezo. Sêneca dizia que não é pobre quem tem pouco, mas quem deseja mais do que precisa. O sábio, segundo essa filosofia, é aquele que lida com o dinheiro sem apego, sem medo, com inteligência. Porque entende que o verdadeiro valor não está no que possui, mas em como vive, no que consegue controlar e na paz que mantém mesmo quando o mundo ao redor muda. Transforme o dinheiro em aliado, que ele não determine seu humor, que não dite seu valor pessoal, mas que também não seja ignorado. Aprenda, eduque-se, evolua, não por ganância, mas porque quanto mais você domina essa ferramenta, mais livre você se torna. Livre para viver como deseja, para ajudar sem medo, para investir em você, para ter escolhas, para não depender, e se hoje você ainda não está onde gostaria, não se frustre. Apenas comece. Comece observando, organizando, comprometendo-se com pequenas decisões conscientes. Porque o poder não está no quanto você tem, mas na consciência com que administra o que tem. Se o dinheiro for uma ferramenta, você terá direção. Mas se o transformar em um Deus ou em um inimigo, perderá o controle. Faça as pazes com o dinheiro. Olhe para ele com respeito, não com medo. Com lógica, não com culpa. Com estratégia, não com ansiedade. E verá como, pouco a pouco, sua relação com ele muda. E com essa mudança, sua vida também mudará. Porque o dinheiro não te faz livre. O que te liberta é a forma como você entende, administra e utiliza esse recurso para construir o futuro que você escolheu viver. Capítulo 11. Um mau momento não merece destruir horas de calma. Não permita que um instante ruim roube o restante do seu dia. Porque não é o acontecimento em si que destrói sua paz. É o que você faz com ele. Você pode tropeçar logo cedo, discutir com alguém, perder algo, ouvir uma crítica, enfrentar um imprevisto. E se não tiver cuidado, esse pequeno incidente infiltra-se na sua mente como uma gota de veneno.
se espalha, se repete. Torna-se a desculpa perfeita para o mau humor, para fechar o coração, para reagir sem pensar, para sabotar a sua produtividade. E tudo isso por causa de um momento. Apenas um que não merecia tanto poder. Não se trata de ignorar o que sente. Trata-se de não permitir que uma emoção passageira dite o rumo de todo o seu dia. Você não precisa fingir que nada aconteceu. Só precisa decidir que o que aconteceu não tem permissão para dominar o que vem depois. Porque você é maior que uma reação. Você tem a capacidade de escolher de novo, de reiniciar sua energia, de interromper o ciclo antes que ele se transforme em caos emocional. E isso começa com uma pausa, com algo tão simples quanto respirar, fechar os olhos e dizer a si mesmo: isso não define o meu dia, isso não define quem eu sou. Cada vez que você alimenta um momento ruim com sua atenção, com suas palavras, com sua atitude, você o fortalece, você o estica, dá a ele espaço na mente, no corpo, no ambiente. Mas se decide parar, observar e mudar o foco, pode romper a corrente, pode transformar essa energia em calma, em lição, em direção. Não permita que uma conversa desconfortável afete a forma como você trata os outros. Não deixe que uma falha no início do dia anule todos os seus esforços. Não transforme uma pedra no caminho em uma montanha emocional. Você tem o direito de recomeçar quantas vezes forem necessárias no mesmo dia, porque cada instante é uma nova oportunidade para voltar ao seu centro, para se reconectar com sua paz, para escolher agir com equilíbrio. Isso não é fraqueza, é autocontrole, é sabedoria, porque poucos sabem parar a tempo. A maioria se deixa levar, afunda na raiva, na reclamação, na frustração, e no fim do dia diz: tive um dia péssimo, quando na verdade teve apenas um momento difícil que não soube soltar. O estoicismo ensina que você não controla o que acontece fora de si, mas pode sempre controlar sua resposta. Marco Aurélio dizia com clareza: se algo externo te angustia, não é isso que te perturba, mas o julgamento que você faz sobre isso. E você tem o poder de revogar esse julgamento a qualquer momento. O sábio não nega a dificuldade, mas também não entrega a própria paz. Comece a praticar esse domínio interior nas pequenas coisas. Quando algo te incomodar, pergunte se isso vale a pena a ponto de estragar meu dia. Preciso mesmo carregar isso até a noite? Posso soltar agora? E se a resposta for sim, então solte. Você não precisa de uma solução perfeita, só precisa de uma decisão consciente, seguir em frente, focar no que ainda pode fazer, voltar à sua rotina, sorrir se puder, agradecer e continuar. Seu dia tem muito mais de bom do que de ruim, mas se você se apega ao negativo, todo o resto se apaga. Não perca a visão do todo por causa de um detalhe. Não entregue sua energia ao que não merece. Toda vez que você escolhe sua atitude, você está vencendo. Toda vez que opta por não reagir com raiva, você está crescendo. Toda vez que escolhe o equilíbrio, você se fortalece. E esse tipo de poder, o interno, é o que te permite avançar leve, sem carregar pesos desnecessários. Então, quando algo te tirar do centro, não negue, mas também não abrace demais. Respire, recupere-se e siga, porque ainda dá tempo de fazer deste dia um bom dia. Ainda dá tempo de criar, ajudar, construir, sorrir. Ainda dá tempo. Nunca é tarde para voltar à sua melhor versão. Basta lembrar. Você escolhe, e esse poder, nenhum mau momento pode tirar de você. Capítulo 12. Ver com os olhos da mente é o primeiro passo para realizar na realidade. Tudo começa na sua mente. Cada meta que você tem, cada sonho que deseja conquistar, cada versão melhorada de si mesmo que você imagina, tudo nasce primeiro como uma imagem.
uma visão, uma possibilidade que ainda não é visível aos olhos, mas que pode ser sentida por dentro. E quando você visualiza isso com intenção, quando se permite enxergar com os olhos da mente aquilo que ainda não tem diante de si, está enviando uma mensagem clara ao seu subconsciente: é para lá que estamos indo. E a sua mente, que é poderosa, sensível e moldável, começa a alinhar seus comportamentos, decisões e energia com essa visão que você escolheu sustentar. Visualizar não é fantasiar sem ação. Visualizar é treinar sua mente para acreditar que aquilo que deseja não só é possível, mas inevitável, se você permanecer em movimento. É antecipar a conquista com tanta nitidez que seu corpo começa a senti-la como real. E é justamente essa emoção antecipada que muda tudo. Porque quando você sente que já chegou lá, age com motivação, age com certeza, não com dúvida. Porque sua mente já experimentou aquilo, mesmo que o mundo ainda não tenha visto. Você não precisa de resultados externos para começar a visualizar. Pelo contrário, é justamente quando tudo parece distante que mais precisa usar essa ferramenta. Feche os olhos, respire fundo e imagine esse objetivo realizado. Não apenas veja, sinta como você anda ao alcançá-lo, como fala, com quem está, que sons ouve, que cores enxerga. Torne essa imagem real, intensa, emocional, porque quanto mais detalhe você colocar nessa visão mental, mais forte será o sinal que envia ao subconsciente. E essa repetição começa a moldar suas atitudes diárias, sem que você perceba. A visualização cria direção, traz foco, reduz o ruído. Quando você sabe para onde está indo, para de desperdiçar energia no que não importa. Toma decisões com mais clareza, evita distrações. Persiste mesmo sem estar motivado, porque sabe o porquê, sabe o que está construindo. E esse saber te sustenta, especialmente nos dias difíceis, especialmente quando os frutos ainda não apareceram. Reserve alguns minutos por dia para esse exercício, ao acordar ou antes de dormir. Não precisa de uma hora, apenas alguns minutos de presença total. Esse é o seu momento para se conectar com aquilo que está criando. E não visualize a partir da escassez, do ainda não tenho. Visualize a partir da gratidão, como se já estivesse acontecendo. Porque quando você agradece antecipadamente, sua energia se eleva, e essa vibração é essencial para manifestar. Você não atrai aquilo que deseja com desespero. Atrai o que está em sintonia com quem você é e com o que acredita. O estoicismo ensina a visualizar não só o sucesso, mas também os desafios. Marco Aurélio e Sêneca praticavam o premeditatio malorum, imaginar possíveis obstáculos como uma forma de preparo mental. Quando essa prática é combinada com a visualização positiva, você alcança um equilíbrio poderoso. Prepara-se para o pior sem deixar de acreditar no melhor. Use a visualização não apenas para conquistas materiais. Use-a para moldar o seu caráter. Visualize-se mais calmo, mais disciplinado, mais generoso, mais sábio. Veja com os olhos da mente o você que já não reage como antes, que domina suas emoções, que vive com hábitos sólidos. Essa imagem também reprograma seu subconsciente. Porque não se trata apenas de conquistar coisas, trata-se de se tornar alguém capaz de sustentá-las. E se algum dia parecer difícil, se parecer distante demais, se bater a dúvida, visualize de novo. Porque isso também é um ato de fé. Acreditar antes de ver, sentir antes de tocar, conectar-se com aquilo que ainda está sendo gestado. Esse hábito diário será seu alicerce quando a motivação falhar, será seu abrigo, seu impulso, sua direção. Lembre-se, não existe nada na sua vida que não tenha começado primeiro como uma imagem mental. Por isso, cuide do que você projeta dentro de si. Crie a visão do que deseja viver. Repita essa imagem até que sua mente aceite como realidade. Porque quando isso acontece,
O resto, a ação, a disciplina, o resultado, começa a acontecer naturalmente. Aquilo que você vê com clareza, você atrai. O que sente com força, você constrói. E aquilo que visualiza com convicção, você transforma em realidade. Capítulo 11. Um mau momento não merece destruir horas de calma. Não permita que um instante ruim roube o restante do seu dia. Porque não é o acontecimento em si que destrói sua paz, é o que você faz com ele. Você pode tropeçar logo cedo, discutir com alguém, perder algo, ouvir uma crítica, enfrentar um imprevisto. E se não tiver cuidado, esse pequeno incidente infiltra-se na sua mente como uma gota de veneno. Se espalha, se repete. Torna-se a desculpa perfeita para o mau humor, para fechar o coração, para reagir sem pensar, para sabotar a sua produtividade. E tudo isso por causa de um momento. Apenas um que não merecia tanto poder. Não se trata de ignorar o que sente. Trata-se de não permitir que uma emoção passageira dite o rumo de todo o seu dia. Você não precisa fingir que nada aconteceu. Só precisa decidir que o que aconteceu não tem permissão para dominar o que vem depois. Porque você é maior que uma reação. Você tem a capacidade de escolher de novo, de reiniciar sua energia, de interromper o ciclo antes que ele se transforme em caos emocional. E isso começa com uma pausa, com algo tão simples quanto respirar, fechar os olhos e dizer a si mesmo: isso não define o meu dia. Isso não define quem eu sou. Cada vez que você alimenta o momento ruim com sua atenção, com suas palavras, com sua atitude, você o fortalece. Você o estica, dá a ele espaço na mente, no corpo, no ambiente. Mas se decide parar, observar e mudar o foco, pode romper a corrente. Pode transformar essa energia em calma, em lição, em direção. Não permita que uma conversa desconfortável afete a forma como você trata os outros. Não deixe que uma falha no início do dia anule todos os seus esforços. Não transforme uma pedra no caminho em uma montanha emocional. Você tem o direito de recomeçar quantas vezes forem necessárias no mesmo dia. Porque cada instante é uma nova oportunidade para voltar ao seu centro, para se reconectar com sua paz, para escolher agir com equilíbrio. Isso não é fraqueza, é autocontrole, é sabedoria, porque poucos sabem parar a tempo. A maioria se deixa levar, afunda na raiva, na reclamação, na frustração. E no fim do dia diz: tive um dia péssimo, quando na verdade teve apenas um momento difícil que não soube soltar. O estoicismo ensina que você não controla o que acontece fora de si, mas pode sempre controlar sua resposta. Marco Aurélio dizia com clareza: se algo externo te angustia, não é isso que te perturba, mas o julgamento que você faz sobre isso. E você tem o poder de revogar esse julgamento a qualquer momento. O sábio não nega a dificuldade, mas também não entrega a própria paz. Comece a praticar esse domínio interior nas pequenas coisas. Quando algo te incomodar, pergunte-se: isso vale a pena a ponto de estragar meu dia? Preciso mesmo carregar isso até a noite? Posso soltar agora? E se a resposta for sim, então solte. Você não precisa de uma solução perfeita. Só precisa de uma decisão consciente, seguir em frente. Focar no que ainda pode fazer. Voltar à sua rotina. Sorrir se puder. Agradecer. E continuar. Seu dia tem muito mais de bom do que de ruim, mas se você se apega ao negativo, todo o resto se apaga. Não perca a visão do todo por causa de um detalhe. Não entregue sua energia ao que não merece. Toda vez que você escolhe sua atitude, você está vencendo. Toda vez que opta por não reagir com raiva, você está crescendo. Toda vez que escolhe o equilíbrio, você se fortalece. E esse tipo de poder, o interno,
é o que te permite avançar leve, sem carregar pesos desnecessários. Então, quando algo te tirar do centro, não negue, mas também não abrace demais. Respire, recupere-se e siga, porque ainda dá tempo de fazer deste dia um bom dia. Ainda dá tempo de criar, ajudar, construir, sorrir, ainda dá tempo. Nunca é tarde para voltar à sua melhor versão. Basta lembrar, você escolhe. E esse poder, nenhum mau momento pode tirar de você. Capítulo 12. Ver com os olhos da mente é o primeiro passo para realizar na realidade. Tudo começa na sua mente. Cada meta que você tem, cada sonho que deseja conquistar, cada versão melhorada de si mesmo que você imagina, tudo nasce primeiro como uma imagem, uma visão, uma possibilidade que ainda não é visível aos olhos, mas que pode ser sentida por dentro. E quando você visualiza isso com intenção, quando se permite enxergar com os olhos da mente aquilo que ainda não tem diante de si, está enviando uma mensagem clara ao seu subconsciente. É para lá que estamos indo. E a sua mente, que é poderosa, sensível e moldável, começa a alinhar seus comportamentos, decisões e energia com essa visão que você escolheu sustentar. Visualizar não é fantasiar sem ação. Visualizar é treinar sua mente para acreditar que aquilo que deseja não só é possível, mas inevitável. Se você permanecer em movimento, é antecipar a conquista com tanta nitidez que seu corpo começa a senti-la como real. E é justamente essa emoção antecipada que muda tudo. Porque quando você sente que já chegou lá, age com motivação. Age com certeza, não com dúvida, porque sua mente já experimentou aquilo, mesmo que o mundo ainda não tenha visto. Você não precisa de resultados externos para começar a visualizar. Pelo contrário, é justamente quando tudo parece distante que mais precisa usar essa ferramenta. Feche os olhos, respire fundo, imagine esse objetivo realizado. Não apenas veja, sinta. Como você anda ao alcançá-lo, como fala, com quem está, que sons ouve, que cores enxerga. Torne essa imagem real, intensa, emocional, porque quanto mais detalhe você colocar nessa visão mental, mais forte será o sinal que envia ao subconsciente. E essa repetição começa a moldar suas atitudes diárias, sem que você perceba. A visualização cria direção. Traz foco, reduz o ruído. Quando você sabe para onde está indo, para de desperdiçar energia no que não importa. Toma decisões com mais clareza, evita distrações. Persiste mesmo sem estar motivado, porque sabe o porquê, sabe o que está construindo. E esse saber te sustenta, especialmente nos dias difíceis. Especialmente quando os frutos ainda não apareceram. Reserve alguns minutos por dia para esse exercício. Ao acordar ou antes de dormir, não precisa de 1 hora, apenas alguns minutos de presença total. Esse é o seu momento para se conectar com aquilo que está criando. E não visualize a partir da escassez, do ainda não tenho. Visualize a partir da gratidão, como se já estivesse acontecendo. Porque quando você agradece antecipadamente, sua energia se eleva. E essa vibração é essencial para manifestar. Você não atrai aquilo que deseja com desespero. Atrai o que está em sintonia com quem você é e com o que acredita. O estoicismo ensina a visualizar não só o sucesso, mas também os desafios. Marco Aurélio e Sêneca praticavam o premeditatio malorum, imaginar possíveis obstáculos como uma forma de preparo mental. Quando essa prática é combinada com a visualização positiva, você alcança um equilíbrio poderoso, prepara-se para o pior sem deixar de acreditar no melhor. Use a visualização não apenas para conquistas materiais, use-a para moldar o seu caráter. Visualize-se mais calmo, mais disciplinado, mais generoso, mais sábio.
Veja com os olhos da mente o você que já não reage como antes, que domina suas emoções, que vive com hábitos sólidos. Essa imagem também reprograma seu subconsciente. Porque não se trata apenas de conquistar coisas, trata-se de se tornar alguém capaz de sustentá-las. E se algum dia parecer difícil, se parecer distante demais, se bater a dúvida, visualize de novo. Porque isso também é um ato de fé. Acreditar antes de ver, sentir antes de tocar, conectar-se com aquilo que ainda está sendo gestado. Esse hábito diário será seu alicerce quando a motivação falhar. Será seu abrigo, seu impulso, sua direção. Lembre-se, não existe nada na sua vida que não tenha começado primeiro como uma imagem mental. Por isso, cuide do que você projeta dentro de si. Crie a visão do que deseja viver. Repita essa imagem até que sua mente aceite como realidade. Porque quando isso acontece, o resto, a ação, a disciplina, o resultado começa a acontecer naturalmente. Aquilo que você vê com clareza, você atrai. O que sente com força, você constrói. E aquilo que visualiza com convicção, você transforma em realidade. Capítulo 15. Tenha fé em si mesmo. Nada é intransponível se você persistir. Acredite em si mesmo, não como uma frase motivacional vazia, mas como um lembrete profundo do quanto você já superou. Pense em tudo que você venceu. Pense naqueles dias em que parecia que não ia aguentar, e mesmo assim continuou. Naquelas vezes em que você se partiu por dentro, mas permaneceu de pé. Nos momentos em que ninguém percebeu, mas você se sustentava com uma força invisível, apenas com sua fé, sua coragem, sua vontade. Essa é a prova de que você pode. De que nenhuma situação te venceu por completo. De que há dentro de você uma força que não desiste, que não negocia com medo, que segue em frente mesmo com lágrimas nos olhos. A mente esquece rápido as vitórias quando o presente aperta. Ela te faz duvidar. Diz que dessa vez você não vai conseguir, que é demais. Mas isso não é verdade. Você já conseguiu antes. E se conseguiu uma vez, pode conseguir de novo. Porque sua capacidade não desaparece, só se esconde quando você deixa a dúvida gritar mais alto que sua determinação. Você precisa voltar a confiar em si, não a partir do ego, mas do testemunho da sua própria história. Porque ninguém pode tirar o que você já provou. Ninguém pode negar o seu caminho. E esse caminho te sustenta. Confiança não é ausência de medo. É olhar o medo e seguir mesmo assim. É dizer, sim, dói. Sim, é difícil, mas eu continuo. É falar consigo mesmo como um aliado e não como um inimigo. É trocar o não consigo pelo vou tentar. É parar de se perguntar se você é capaz e começar a agir como se fosse. Porque a ação mesmo mínima começa a calar as vozes do medo. Te mostra que você tem mais força do que imaginava. Cada desafio é uma chance de reafirmar essa força interna. Não para provar nada ao mundo, mas para se lembrar de quem você é. Para se olhar com respeito, com orgulho, com amor próprio. Reflita sobre suas batalhas passadas. Não para reviver a dor, mas para recuperar a certeza. Lembre-se de como saiu daquela situação. O que pensou, o que fez, como resistiu. E reconecte-se com essa energia. Porque não foi sorte, foi coragem, foi caráter, foi decisão. No estoicismo, ensina-se que você não deve esperar que a vida seja fácil, mas deve se fortalecer para enfrentá-la. Marco Aurélio escreveu, se você sofre por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. E isso, você tem o poder de mudar a qualquer momento. Acredite na sua mente, no seu raciocínio, na sua vontade. Porque essas são as ferramentas do sábio, não as circunstâncias. Hoje,
Você pode escolher enfrentar tudo com uma nova atitude. Você não precisa saber como tudo vai se resolver. Só precisa saber que fará o que for necessário, com serenidade, com firmeza, com confiança. E se cair, se levanta. E se errar, aprende. E se doer, cura. Mas não para. Não se abandona. Não se abandona. Não se quebra sem se reconstruir. Porque essa é sua essência: seguir, avançar, se reconstruir. Quantas vezes for preciso. Às vezes, a confiança não vem sozinha. É preciso construí-la, alimentá-la. E ela se alimenta quando você se trata bem, quando se fala com gentileza, quando se lembra de quem é. Você não é seus erros, nem seu passado, nem seus medos. Você é sua capacidade de transformar tudo desde dentro. E isso você já fez mais vezes do que imagina. Olhe-se no espelho e reconheça o guerreiro silencioso que vive dentro de você. Aquela parte que ninguém vê, mas que sempre esteve lá, que nunca desiste, mesmo quando treme, que te sustentou nos seus piores dias. Essa parte é real, é sua, e está disponível agora. Então ande de cabeça erguida, não porque tudo esteja resolvido, mas porque você sabe que vai resolver. Acredite na sua capacidade de superar qualquer coisa, porque nenhum obstáculo é maior do que os que você já superou. E você está aqui, ainda aqui, mais forte, mais consciente, mais sábio. Essa é a prova, essa é a verdade. E essa é a força que vai te levar ainda mais longe. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Isso já diz muito sobre você. Mostra que você está comprometido com sua transformação, que está pronto para assumir o controle total da sua vida. Então agora, antes de sair deste vídeo, vá aos comentários e escreva com convicção: hoje eu controlo completamente minha vida. Eu sou estoico. Escreva como uma reafirmação, como um selo que te lembre quem você decide ser a partir de agora. Parabenize-se por ter chegado até o final. Nem todos fazem isso, mas você fez. E isso já te coloca em outro nível de consciência. Deixe seu like se esse conteúdo te ajudou e inscreva-se no canal, porque vou continuar compartilhando ferramentas reais e práticas para te ajudar a dominar sua mente, sua energia e seu destino. Isso é só o começo.